Sabe, dizem que quando uma mulher se casa e adota um novo sobrenome, não muda apenas o nome, mas também o destino, os caminhos da vida e até pedaços da própria essência. Eu nunca fui muito de acreditar nessas coisas. Sempre achei que isso era mais uma daquelas lendas populares que as pessoas gostam de repetir. Mas se eu for sincera, olhando para tudo que vivi, talvez tenha um fundo de verdade sim. A minha vida inteira tomou um rumo completamente inesperado. E é justamente sobre isso que eu quero te contar hoje. Só que para você entender tudo, preciso te levar de volta para onde tudo começou. Para o exato momento em que, sem perceber, meu destino começou a ser desenhado. Meu nome é Elisa. Nasci e cresci numa cidadezinha bem pequena chamada Serra Nova. Um lugar pacato, onde todo mundo se conhece, onde as ruas ainda são de paralelepípedo e as festas da praça são o grande evento do ano. Cresci numa casa simples, cercada de muito amor, mas também de muitas dificuldades. Desde muito pequena, eu carregava comigo um sonho: ser chefe de cozinha. Eu simplesmente amava cozinhar. Era como se, toda vez que eu colocava as mãos na massa, eu esquecesse do mundo, dos problemas, de tudo. Cozinhar me fazia feliz, me fazia sentir viva. Meu maior desejo sempre foi sair dali e ir para uma cidade grande, estudar gastronomia, abrir meu próprio restaurante e poder um dia dar uma vida melhor para os meus pais, que tanto se sacrificaram para me criar. Mas a vida nem sempre segue o roteiro que a gente sonha, não é? Logo depois que terminei o ensino médio, minha mãe adoeceu gravemente. Foi um dos períodos mais difíceis da minha vida. Eu precisei engavetar todos os meus sonhos, esquecer qualquer plano que eu tinha e focar em ajudar meu pai em casa e cuidar dos meus 2 irmãos mais novos. Ficamos assim por quase 2 anos e, graças a Deus, minha mãe conseguiu se recuperar. Quando ela voltou a ficar bem, eu decidi que era a minha hora. Juntei cada moedinha que consegui economizar nesse tempo e fui embora para a capital Monte Verde, uma cidade enorme, cheia de prédios, de carros, de pessoas apressadas e de oportunidades. Eu estava determinada a recomeçar, a correr atrás do meu sonho, mesmo que não fosse fácil. Só que logo de cara, a vida me deu um belo tombo. Na minha primeira tentativa, eu não consegui passar no vestibular de gastronomia. Foi um choque enorme. Eu lembro até hoje de como chorei aquela noite, sozinha, num quartinho minúsculo que aluguei nos fundos da casa de uma senhora bem idosa chamada Dona Judite. Eu me sentia tão pequena naquele mundo gigante. Cheguei até a pensar que talvez eu não fosse feita para isso, que talvez meu destino fosse outro. Mas sabe, por mais que a dor batesse forte, eu sempre tive uma voz dentro de mim que me dizia para não desistir. E foi isso que eu fiz. No dia seguinte, enxuguei minhas lágrimas, levantei da cama, me olhei no espelho e prometi para mim mesma que, se não dava para ser pela porta da frente, eu ia entrar pela lateral, pela janela, pelo telhado, mas eu ia. Decidi procurar qualquer trabalho que me permitisse me manter na cidade enquanto me preparava para tentar o vestibular de novo. Bati de porta em porta, entreguei currículos em restaurantes, padarias, lanchonetes, e as respostas eram quase sempre as mesmas. Desculpe, sem experiência não podemos contratar. Foi aí que, quase sem querer, encontrei uma pequena cafeteria chamada Café Aurora. Era um lugar encantador, com aquele cheirinho de bolo recém-saído do forno que invadia a calçada. Tomei coragem, entrei e perguntei se estavam contratando. Para minha surpresa, estavam. A dona, uma mulher chamada Sônia, me olhou de cima a baixo, sorriu e perguntou: "Sabe trabalhar de garçonete, menina?" Eu não sabia, claro, mas respondi na lata: "Se a senhora me ensinar, eu aprendo." E para minha sorte, ela topou. Naquele exato momento, minha vida começou a mudar, mesmo que eu ainda não tivesse percebido isso. Trabalhar ali era mais do que um emprego. Enquanto eu anotava pedidos, servia cafés e limpava mesas, também observava cada movimento dos confeiteiros, cada detalhe das receitas, cada segredo das decorações que eles faziam nos bolos, nos doces, nas tortas. Era como se, sem perceber, eu estivesse estudando, aprendendo na prática. E foi exatamente ali, entre uma bandeja e outra, que conheci alguém que mudaria completamente a minha história. Alguém que, sem eu imaginar, estava prestes a virar meu mundo de cabeça para baixo. Eu lembro como se fosse hoje. Era uma manhã comum, dessas bem corridas, em que eu mal tinha tempo para respirar.
A cafeteria estava cheia, como quase sempre, e eu corria de um lado para o outro equilibrando bandejas, levando cafés, servindo bolos, tentando sorrir mesmo com as pernas doendo. Até que, de repente, ouvi o som da porta se abrindo. Olhei meio de relance, sem muita curiosidade, até porque, para mim, era só mais um cliente entrando. Mas, assim que bati os olhos nele, algo dentro de mim travou por uns segundos. Era um homem alto, elegante, de postura impecável. Usava uma camisa branca impecavelmente passada, uma calça social escura e um relógio que, só de olhar, eu sabia que custava mais do que meu aluguel de 6 meses. Mas não foi isso que me chamou a atenção. O que realmente me fez parar por um segundo foram os olhos dele. Havia algo ali, algo que eu não sabia explicar. Uma mistura de seriedade e gentileza. Uma intensidade que parecia atravessar qualquer coisa. Nem percebi que a minha colega de trabalho, a Camila, estava do meu lado olhando para ele também. Ela me cutucou e, quase sussurrando, soltou: "Meu Deus, olha aquele homem. Que espetáculo, hein?" Eu ri, meio sem graça. Balancei a cabeça e respondi: "Camila, desencana. Gente assim nem olha na nossa cara." E ela, do jeito sonhador dela, me retrucou na hora: "Ah, para, Elisa. Você nunca acredita em finais felizes, né? Quem sabe esse aí não é seu príncipe disfarçado." Revirei os olhos rindo. Eu sempre fui mais pé no chão, bem mais cética. Sempre achei que esse negócio de Cinderela, de príncipe encantado, era coisa de filme, e que na vida real o máximo que a gente encontra é boleto para pagar e chefe para aguentar. Mesmo assim, não pude evitar olhar de novo. Ele estava lá, em pé, olhando atentamente a vitrine de doces, como se escolhesse algo muito especial. E, para minha surpresa, ele percebeu meu olhar e sorriu. Meu coração disparou, e eu, que sempre fui tão segura no trabalho, me senti uma adolescente boba, perdida, sem saber onde enfiar a cara. Eu podia simplesmente fingir que não vi, seguir minha vida, mas meus pés, por algum motivo que nem eu entendo até hoje, começaram a se mover sozinhos na direção dele. Quando me dei conta, já estava parada na frente daquele homem, segurando o bloquinho de anotações como desculpa, e perguntei: "Boa tarde, vai querer um café?" Ele levantou os olhos, me olhou nos olhos por alguns segundos, que pareceram uma eternidade, e respondeu com uma voz tão suave e marcante que até hoje ecoa na minha memória: "O café daqui é bom?" Sorri meio sem jeito e respondi: "Muito. As pessoas sempre elogiam. Eu mesma não sou muito fã. Prefiro chá, mas confesso que não resisto aos doces daqui." E foi aí que ele soltou uma risada tão espontânea que, por um momento, pareceu que o mundo parou. "E não tem medo de engordar, não?" perguntou, cruzando os braços, me olhando como se tentasse me decifrar. Ri, balançando a cabeça, e respondi de imediato: "Olha, eu prefiro ser feliz do que magra. E se for para escolher, eu escolho mais uma fatia de torta." Ele sorriu, aquele sorriso meio torto, meio encantador, e balançou a cabeça como quem não acreditava no que estava ouvindo. "Uau, isso é raro hoje em dia. É que eu sou assim. Prefiro ser honesta. Não gosto de fingir nada. A mentira é pesada demais para carregar." Respondi. E ele, olhando fixamente para mim, disse: "Sabe, você me surpreendeu. Isso é raro, muito raro." Por alguns segundos, nós dois ficamos em silêncio, só nos olhando. Eu não sabia se fugia, se corria, se me escondia no banheiro, porque meu coração parecia querer sair pela boca. "Qual é seu nome?" ele perguntou, estendendo a mão para mim. "Elisa", respondi, meio hesitante. "Só Elisa? Não é diminutivo de nada, tipo Elisângela, Elizabeth?" Ri. "Não, só Elisa mesmo." Ele segurou minha mão de um jeito tão delicado, mas tão firme, que minhas pernas chegaram a fraquejar. E, para minha total surpresa, ele virou minha mão levemente para cima e beijou o dorso dela. Sim, exatamente isso. Quem faz isso hoje em dia? Fiquei completamente sem reação. Minhas bochechas queimavam e eu não sabia onde enfiar a cara. Ele percebeu, soltou minha mão e, sorrindo, disse: "Me desculpa, não quis te deixar desconfortável, mas é que mulheres como você são tão raras hoje em dia." Eu senti que precisava demonstrar meu respeito de alguma forma. E, antes que eu pudesse responder qualquer coisa, a moça do caixa chamou, entregando para ele a sacola com o bolo que ele tinha comprado. Ele agradeceu, olhou para mim mais uma vez e, com aquele sorriso meio misterioso,
disse. Eu não vou me despedir, porque tenho certeza de que a gente ainda vai se ver de novo. Até logo. E com isso, ele virou as costas e foi embora. Eu fiquei ali, parada, olhando para a porta, tentando entender se aquilo tinha realmente acontecido ou se eu tinha batido a cabeça e estava tendo um surto coletivo. Até hoje não sei. Quando ele saiu pela porta, eu simplesmente não consegui me mexer. Parecia que meus pés tinham criado raiz ali no chão. Camila apareceu do nada, praticamente pulando na minha frente, me olhando como se eu tivesse acabado de ganhar na loteria. Pelo amor de Deus, Elisa, o que foi aquilo? Perguntou quase sem respirar. E eu, meio em choque, só consegui balbuciar. Eu não sei. Eu juro que não sei o que acabou de acontecer. Ela me olhava como quem espera uma explicação lógica, mas nem eu tinha. Você ficou quanto tempo ali conversando com ele? E aquele beijo na mão? Meu Deus, isso parece coisa de filme, amiga. Ela falava, quase gritando, e eu olhava para os lados, torcendo para Dona Sônia não ouvir e não aparecer, porque se ela visse que eu estava batendo papo em vez de trabalhar, eu estava na rua na mesma hora. Camila, pelo amor de Deus, abaixa a voz. Eu nem sei por que fui até lá. Meus pés foram sozinhos. Nem sei o que me deu. Ela me segurou pelos ombros e falou, com aquele jeito dela meio sonhador, meio doido. Você tá percebendo que acabou de viver a primeira cena do seu filme romântico? Porque eu estou. Revirei os olhos, tentando não rir, e respondi. Ah, para, Camila. Acorda! Olha pra mim e depois olha pra ele. Nós não somos do mesmo mundo. Eu sou uma garota que serve café, limpa a mesa e conta moeda pra pagar aluguel. Ele é... sei lá o que ele é, mas é coisa de outro patamar. E quem disse que o amor tem que respeitar patamar, Elisa? Ela rebateu na hora, cruzando os braços. A vida é doida, você sabe. E se quer saber, acho que ele ficou muito interessado, viu? O jeito que ele te olhou. Aquilo não é olhar de quem só quer um bolo. Suspirei, tentando me convencer de que aquilo não passava de mais uma fantasia da cabeça dela. Camila, desencana. Isso aí foi só uma coincidência. Daqui a pouco ele some no mundo dele, pega o jatinho dele, sei lá, e eu volto pra minha vidinha normal. Mas por mais que eu dissesse aquilo, a verdade é que eu não conseguia parar de pensar nele. Cada vez que eu tentava me concentrar no trabalho, minha cabeça fugia para aquele sorriso, para aquele olhar, para aquele jeito de segurar minha mão como se eu fosse algo extremamente valioso. Eu nunca tinha sentido nada parecido na minha vida. E o pior, eu nem sabia o nome dele. Isso me deixava ainda mais louca. Como eu fui burra de não perguntar. O resto do meu expediente foi uma mistura de ansiedade, confusão mental e tentativa frustrada de parecer que estava tudo bem. Mas no fundo, eu estava completamente perdida. Quando cheguei em casa, tomei um banho demorado, me joguei no sofá e fiquei olhando para o teto, tentando entender o que estava acontecendo comigo. Será que eu tô ficando louca? Ou isso realmente foi alguma coisa? Pensei 1000 vezes. A noite passou lenta, e no dia seguinte, para minha sorte ou azar, eu estava de folga. Minha ideia era dormir até meio-dia, descansar, esquecer aquele episódio surreal. Mas o universo tinha outros planos para mim. Por volta das 10 da manhã, meu telefone tocou. Atendi com aquela voz de quem foi arrancada dos braços de Morfeu. Alô? Falei meio sonolenta. E do outro lado, a voz de Camila, mais animada que nunca. Amiga, você não vai acreditar. Pelo amor de Deus, Camila. O que foi agora? Me deixa dormir, respondi, tentando não parecer tão curiosa quanto realmente estava. Ele tá aqui, Elisa. Ele veio te procurar. Chegou logo cedo e perguntou por você. Ela praticamente gritou. Eu sentei na cama na mesma hora, como se tivesse levado um choque. O quê? Você tá brincando comigo, né? Falei, já com o coração disparando. Não tô, não. Ele tá aqui, sentadinho, esperando. E sabe o que mais? Tá pedindo seu número de telefone. O que eu faço? Dou ou não dou? Eu simplesmente não sabia o que fazer. Andava de um lado pro outro no quarto, segurando o telefone, com a cabeça fervendo. Ai, meu Deus. E agora, Camila? O que eu falo? O que eu faço? Diz pra ele que eu tô... sei lá. Tô ocupada, que eu não tô, que eu fui. Não sei. Inventa alguma coisa. Gaguejei totalmente sem rumo. Ela respirou fundo e respondeu. Pelo amor de Deus, Elisa. Para de ser doida. Claro que eu vou dar. Homem assim não aparece 2 vezes, minha filha. Antes que eu pudesse responder qualquer coisa, ela já tinha desligado. Fiquei ali, olhando pro telefone, como se ele fosse uma bomba prestes a explodir.
E, não deu nem 5 minutos, ele tocou de novo, número desconhecido, e meu coração quase saiu pela boca. Respirei fundo, atendi e do outro lado, ouvi aquela voz. Aquela voz que eu não sei explicar como, já tinha gravado na minha memória. Bom dia, é a Elisa? Quando ouvi aquela voz do outro lado da linha, meu corpo inteiro pareceu congelar. Era como se, de repente, eu não soubesse mais como respirar, como falar, como ser uma pessoa funcional. Sim, sou eu, respondi, tentando soar o mais natural possível. Mas até eu percebi que minha voz saiu meio trêmula, meio falhada, totalmente entregue ao nervosismo. E para piorar, ele parecia estar completamente calmo, como se aquilo fosse a coisa mais normal do mundo. Que bom, aqui é o Arthur. Espero que não te incomode, mas pedi seu número lá na cafeteria. A Camila me disse que você está de folga hoje, então pensei que talvez pudéssemos nos ver. Ele disse, com aquela voz grave, serena, que parecia ter o poder de fazer meu coração esquecer completamente de bater. Fiquei alguns segundos em silêncio, processando cada palavra, sem acreditar que aquilo estava realmente acontecendo. Nos ver? Perguntei, meio sem entender se ele estava falando sério ou se era só mais uma pegadinha do universo. Sim, digo, se você quiser, claro, ele respondeu. E apesar de manter aquele tom calmo, havia uma certa ansiedade escondida ali. É que, ontem, eu saí da cafeteria com a sensação de que tinha encontrado alguém especial. E quando isso acontece, a gente não pode simplesmente deixar passar, não é? Meu Deus, o que eu podia responder a isso? Parte de mim queria dizer sim na hora, sem pensar, sem questionar nada. A outra parte estava em pânico. Eu acho que pode ser sim, falei, quase sem me reconhecer. E ele, na mesma hora, completou. Perfeito. Quanto tempo você precisa para se arrumar? Me diz onde posso te buscar. Senti meu corpo inteiro entrar em colapso. Buscar? Repeti completamente perdida. Claro, eu tô de carro. Me fala seu endereço que eu passo aí, disse ele, como se fosse a coisa mais simples do mundo. Fiquei uns segundos em silêncio, olhando pro nada, tentando entender se aquilo era real mesmo. Olha, eu prefiro te encontrar em algum lugar. Que tal no Parque das Acácias? Fica aqui pertinho. Sugeri, pensando que pelo menos teria um tempo para respirar, me acalmar, ajeitar meu cabelo, sei lá. Ele riu, e aquela risada me atravessou de um jeito inexplicável. Você gosta de caminhar até lá? Porque posso te pegar e depois a gente caminha juntos no parque. Insistiu. E meu Deus, como resistir? Tá bem então. Me busca aqui, na frente do edifício Primavera, na Rua Bela Vista, número 8. Cedi, quase sem acreditar nas palavras que estavam saindo da minha boca. Perfeito. Me dá 1 hora e estarei aí. Ele respondeu, e antes que eu pudesse pensar em desistir, ele desligou. Na hora que o telefone ficou mudo, eu entrei em modo pânico total. Corri pro espelho, olhei pra mim mesma e falei em voz alta. O que foi que eu fiz? Como eu aceitei isso? 1 hora? Eu não fico pronta nem pra ir na padaria nesse tempo. E comecei a vasculhar meu guarda-roupa, que, claro, parecia ainda mais vazio e sem opções do que o normal. Cada roupa que eu puxava parecia ou muito simples, ou muito velha, ou totalmente errada para um encontro. Sim, porque agora era um encontro. Sem saber o que fazer, peguei o telefone e liguei para Camila. Assim que ela atendeu, falei quase gritando. Amiga, me salva! O que eu faço? O que eu visto? Eu aceitei. Aceitei me encontrar com ele. Ele vem me buscar em 1 hora. 1 hora, Camila. Ela deu uma gargalhada do outro lado, como se aquilo fosse a coisa mais divertida do mundo. Eu sabia que isso ia acontecer. Tá, calma. Pega aquela sua calça jeans preta, aquela que te deixa com a bunda maravilhosa, e pega a blusa azul que tá no meu guarda-roupa, aquela que minha prima me deu e que você adora. Corri pegar a tal blusa, e enquanto fazia isso, ela continuava. Faz uma maquiagem leve, só pra realçar sua beleza. Passa aquele rímel que deixa seus cílios gigantes, aquele batom meio rosado que você quase nunca usa. E ajeita esse cabelo, pelo amor de Deus. Você tem cabelo lindo. Aproveita isso. Ela falava como se fosse fácil, como se eu não estivesse a ponto de desmaiar de nervoso. Ai, Camila, e se ele não gostar de mim? E se ele perceber que eu sou só uma garota simples? Sabe, uma garçonete, uma menina qualquer?
Pelo amor de Deus, Elisa. Se ele foi até a cafeteria te procurar no dia seguinte, é porque ele já gostou de você. Para com essa insegurança besta. Vai lá, arrasa, e depois me conta tudo. Tintim por tintim. Ela respondeu rindo. Tá bom. Então vou fazer isso. Te ligo depois. Falei, desligando e tentando respirar fundo, mesmo com o coração batendo mais forte que bateria de escola de samba. Quando terminei de me arrumar, olhei no espelho e, pela primeira vez em muito tempo, consegui me achar bonita. Talvez não do jeito padrão, talvez não do jeito que as revistas mostram, mas bonita do meu jeito. Cabelos soltos, maquiagem leve, um sorriso meio nervoso no rosto, mas pronta para seja lá o que fosse acontecer. E quando olhei pela janela, vi o carro preto estacionando na porta. Meu coração disparou. Ele tinha chegado. Quando desci as escadas do prédio, minhas mãos tremiam tanto que parecia que eu ia deixar cair até a bolsa. Meus pés pareciam feitos de algodão, e eu tinha a estranha sensação de que todo mundo na rua estava me olhando, como se soubessem exatamente o que estava acontecendo. E bem ali, encostado na porta de um carro preto, estava ele, Arthur, com aquele sorriso que parecia iluminar até os cantos mais cinzentos da cidade. E para minha total surpresa, segurava um buquê enorme de flores. Por alguns segundos eu fiquei imóvel. Sabe quando você não sabe se corre, se volta para casa ou se simplesmente desmaia ali mesmo? Então, era exatamente assim que eu me sentia. Nunca, em toda a minha vida, alguém tinha me dado flores. E confesso, eu nem sabia muito bem como reagir a isso. Quando ele me viu, abriu um sorriso ainda maior e caminhou até mim, estendendo o buquê. Isso é para você, para melhorar o seu dia, ou quem sabe, torná-lo ainda mais bonito, disse, e meu coração quase parou. Peguei aquele buquê como quem segura algo extremamente frágil, com um cuidado quase exagerado, como se ele pudesse desmanchar nas minhas mãos. Nossa, eu nem sei o que dizer. São lindas, falei, completamente sem jeito. E ele, sorrindo, respondeu: se eu soubesse que flores te deixariam assim, teria trazido um jardim inteiro. Eu ri, meio sem graça, meio encantada, e perguntei, quase sem pensar: Será que posso subir rapidinho para colocar no vaso? É tão bonito que seria uma pena deixar murchar. Arthur me olhou, claramente surpreso, e mais uma vez, aquele olhar dele parecia atravessar minha alma. Claro, faz todo sentido. Vai lá, eu te espero aqui, respondeu sorrindo. Subi correndo, praticamente voando pelas escadas. Enchi um vaso com água, ajeitei o buquê, respirei fundo olhando para mim mesma no espelho e por um segundo me peguei sorrindo de um jeito que fazia tempo que não acontecia. Desci de novo e ele estava lá, encostado no carro, me esperando como se aquele fosse o momento mais natural do mundo. Pronta? Ele perguntou, abrindo a porta do carro para mim, como um verdadeiro cavalheiro. Pronta, respondi, tentando parecer confiante, embora por dentro eu estivesse prestes a desmaiar. O caminho até o parque foi um daqueles silêncios bons, sabe? Não era aquele silêncio desconfortável, mas sim um silêncio cheio de significado, cheio de coisas que não precisavam ser ditas. De vez em quando, um olhava para o outro e sorria, como quem sabe que algo muito especial estava começando, mesmo sem entender direito o que era. Quando chegamos no parque, ele desceu primeiro, correu para abrir minha porta e, mais uma vez, segurou minha mão. Meu Deus, eu não sabia como alguém podia ter aquele efeito sobre mim. Minha mão encaixava na dele de um jeito tão natural, tão certo, que parecia que nossas mãos foram feitas uma para outra. Você gosta de caminhar? Ele perguntou, olhando em volta. Amo, me acalma, me faz esquecer dos problemas. Respondi, e ele sorriu. Então hoje é só sobre isso, esquecer dos problemas. E assim, começamos a caminhar. Falamos de coisas simples no começo, das árvores, das crianças brincando, dos cachorros correndo, mas aos poucos a conversa foi ficando mais profunda. Ele me contou que trabalhava numa empresa de logística, que era vice-diretor, responsável por cuidar da gestão de pessoal. E eu fiquei impressionada. Nossa, parece bem importante, comentei meio tímida. E ele rindo respondeu, parece mais do que realmente é. Na prática, passo o dia resolvendo o pepino dos outros. E claro, ele quis saber da minha vida também. Contei que vim de uma cidade pequena, que meu sonho sempre foi ser chefe de cozinha, que não tinha passado no vestibular,
mas que não ia desistir. Falei da minha mãe, da doença dela, dos meus irmãos, de como eu tinha vindo para Monte Verde cheia de sonhos, e mesmo com os tropeços, ainda acreditava que podia fazer minha vida dar certo. E sabe, foi tão natural, tão leve. Pela primeira vez, eu senti que alguém estava realmente me ouvindo, de verdade, sem julgamento, sem pressa. Ele me olhava de um jeito, meu Deus, aquele olhar, era como se a cada palavra que eu falava, ele gravasse aquilo dentro dele. Você é incrível, sabia? Ele soltou assim, do nada, e eu, claro, ri, meio sem saber onde enfiar a cara. Eu? Incrível? Ah, tá bom, respondi, balançando a cabeça. E ele, segurando minha mão, completou. Sim, você. Não é todo dia que a gente conhece alguém tão autêntica, tão verdadeira. Você é rara, Elisa. Aquelas palavras me desmontaram. Eu não sabia se ria, se chorava, se fugia. Meu peito parecia pequeno demais para tanto sentimento que, de repente, estava transbordando. E pela primeira vez na vida, eu comecei a pensar que, talvez, só talvez, coisas incríveis pudessem sim acontecer para pessoas como eu. Depois de caminharmos por quase 1 hora, conversando, rindo e até dividindo alguns silêncios que, curiosamente, não eram desconfortáveis, Arthur sugeriu que a gente fosse tomar um café ali perto. Eu, na mesma hora, congelei, porque, por mais que a vontade fosse enorme, havia uma questão que me incomodava profundamente: meu dinheiro. Faltavam ainda alguns dias para o pagamento, e, sinceramente, eu estava contando moedas até para comprar pão. Pensei em recusar, dizer que estava cansada, que precisava ir embora, qualquer desculpa que me livrasse daquele constrangimento. Só que ele percebeu na hora. Arthur não era bobo. Me olhou de lado, com aquele olhar que parecia enxergar até as coisas que eu tentava esconder de mim mesma, e disse, com a maior naturalidade do mundo: olha, se sua preocupação for o café, pode relaxar. Hoje eu te convido. E quando quiser, você me convida de volta. Fechado? Fiquei alguns segundos em silêncio, sentindo meu rosto queimar de vergonha. Mas ao mesmo tempo, foi tão delicado, tão gentil, que não consegui dizer não. Assenti, meio sem jeito, e entramos numa cafeteria linda, dessas bem modernas, cheia de plantas, com cheiro de café fresco e bolo saindo do forno. Nos sentamos numa mesa perto da janela, e enquanto ele fazia o pedido no balcão, eu ficava olhando para ele me perguntando: meu Deus, como é que isso está acontecendo comigo? Quando ele voltou, colocou 2 xícaras na mesa, uma fatia de bolo e um sorriso no rosto. Pronto. Agora me conta. Me fala mais de você. Quero saber tudo. Disse, cruzando os braços, me olhando de um jeito que me fazia esquecer até meu nome. Respirei fundo, tomei um gole do café e comecei a falar. Contei sobre minha infância, sobre a vida na cidade pequena, sobre meus pais, meus irmãos, os desafios, os medos, os sonhos que pareciam grandes demais para uma garota como eu. Arthur ouvia tudo com uma atenção que, de verdade, eu nunca tinha visto em ninguém. Não era aquele tipo de escuta superficial, de quem só espera a sua vez de falar. Não, ele me ouvia de verdade. Me olhava nos olhos, fazia perguntas, se interessava por cada detalhe. E, no meio daquela conversa, eu percebi que estava me abrindo para ele de um jeito que nunca tinha feito com ninguém, nem com a Camila, que era minha melhor amiga. Depois de um tempo, ele começou a contar da vida dele. Me falou que nasceu em São Lourenço, uma cidade a umas 3 horas dali, que perdeu a mãe muito cedo, que foi criado pelo padrinho e que desde muito jovem precisou se virar. Trabalhou de tudo um pouco até conseguir uma oportunidade na empresa onde está hoje. Contou que hoje é vice-diretor de uma empresa de transporte e logística, que trabalha muito, mas que sinceramente às vezes se sente meio vazio no meio de tanta correria. É engraçado, sabe? Ele disse olhando pela janela. Às vezes a gente conquista tanta coisa, chega onde queria, mas percebe que tá faltando algo. Eu sempre achei que era só trabalho, só dinheiro, só metas. Mas ultimamente, comecei a perceber que não. Que na verdade, o que faz tudo ter sentido são as pessoas, são os encontros. É isso que importa. E naquele momento, ele olhou pra mim de um jeito que eu juro, parecia que ele estava olhando direto pro meu coração. Me senti completamente vulnerável, mas ao mesmo tempo, estranhamente segura. Era como se aquele homem, que até poucos dias atrás era um completo desconhecido, de repente,
conhecesse partes de mim que nem eu mesma entendia direito. E pela primeira vez, eu parei de me perguntar o que ele via em mim, porque ali, naquele instante, eu comecei a perceber que, talvez, eu também tivesse muito mais valor do que imaginava. Depois de quase 2 horas ali, conversando como se o tempo simplesmente não existisse, Arthur olhou no relógio e fez uma careta. Infelizmente eu preciso ir. Me chamaram na empresa, deu um problema lá, mas se depender de mim, a gente não se despede. A gente só faz uma pausa. Disse segurando minha mão, passando o polegar de leve sobre ela, como quem não queria soltar nunca mais. Meu coração parecia uma escola de samba inteira desfilando dentro do meu peito. Ele insistiu em me levar para casa. Durante o caminho, ficamos em silêncio, mas era aquele silêncio confortável, que diz mais do que qualquer palavra. Quando chegamos na porta do prédio, ele estacionou, desligou o carro e ficou me olhando, como se quisesse decorar cada detalhe do meu rosto. Eu vou te ligar hoje à noite, e se você me permitir, quero te ver de novo, muitas e muitas vezes. Falou, segurando minha mão de novo. Assenti, sorrindo, sem saber muito bem o que dizer, porque, sinceramente, minha cabeça parecia um liquidificador. Ele se aproximou, como se fosse me dar um beijo, e meu corpo inteiro travou. Mas, em vez disso, ele apenas encostou sua testa na minha e ficou assim, por alguns segundos, respirando junto comigo, de olhos fechados. Até logo, Elisa, sussurrou, e eu senti cada pedacinho da minha alma se derreter. Quando ele foi embora, entrei no prédio meio flutuando, meio sem acreditar no que tinha acabado de viver. Subi para o meu apartamento, me joguei no sofá, coloquei as mãos no rosto e simplesmente comecei a rir. Uma risada nervosa, meio histérica, meio boba, porque, de verdade, eu não fazia a menor ideia de onde tudo aquilo ia dar. Mas pela primeira vez, em muito, muito tempo, eu não sentia mais medo do que poderia acontecer. Eu só queria viver aquilo. Os dias que se seguiram foram simplesmente surreais. Arthur me ligava todos os dias, sem falhar. Às vezes, era só para desejar um bom dia. Outras, para perguntar se eu já tinha comido, se eu estava bem, se tinha dormido direito. E quando eu não estava trabalhando, ele fazia questão de me ver. Às vezes, só para caminharmos no parque, tomar um café ou simplesmente conversar dentro do carro, rindo de coisas bobas como se a gente se conhecesse há anos. A gente foi se aproximando de um jeito tão natural, tão espontâneo, que eu quase não percebia o quanto já estava envolvida. A verdade é que cada vez que eu olhava para ele, sentia aquele frio na barriga que até então eu achava que só existia nos filmes. E o mais incrível era que não havia pressão, não havia aquele jogo, aquela necessidade de fingir ser algo que eu não era. Com Arthur, eu podia ser exatamente quem eu sou. E pela primeira vez, isso parecia ser mais do que suficiente. As coisas começaram a ficar ainda mais sérias quando, num feriado prolongado, ele me chamou para passar o final de semana na casa de campo dele, numa cidadezinha chamada Pedra Alta, a uns 40 minutos dali. Na hora que ele fez o convite, eu travei. Meu coração disparou, minhas mãos suaram, e eu nem sabia o que responder. Ao mesmo tempo em que uma parte de mim queria muito ir, viver aquela experiência, outra parte morria de medo. Medo do desconhecido, de não saber lidar, de não estar pronta. Contei para Camila, claro, e ela, como sempre, foi um mix de conselheira e empurradora oficial de situações que eu mesma não tinha coragem de enfrentar. Pelo amor de Deus, Elisa, você tá esperando o quê? Uma carta de autorização? Vai, mulher, vive. Se ele fosse qualquer tipo de cara estranho, você já teria percebido. E se fizer qualquer coisa que você não queira, você pega suas coisas e volta. Simples assim. Confia em você. Ela falou segurando meu rosto com as 2 mãos, olhando nos meus olhos. E no fundo, ela tinha razão. Então, respirei fundo. Aceitei o convite e, no dia seguinte, lá estava eu, dentro do carro dele, indo para um lugar que eu nem conhecia direito, com alguém que, embora já significasse tanto para mim, ainda era, de certa forma, um estranho no meu mundo. No caminho, fomos conversando, ouvindo música, rindo, e aos poucos, meu nervosismo foi dando lugar a uma ansiedade boa, aquela que aparece quando a gente percebe que algo muito especial está acontecendo. Quando chegamos, fiquei simplesmente encantada. A casa de campo era linda,
cercada de árvores, com um jardim cheio de flores, um laguinho no fundo e aquele cheiro de natureza que parecia abraçar a gente. Ele me mostrou cada cantinho, me apresentou para os caseiros que me receberam com um sorriso tão sincero que eu até esqueci que até aquele momento estava morrendo de vergonha. E aos poucos, tudo foi ficando tão natural que parecia que aquele lugar sempre fez parte da minha vida. O final de semana foi mágico. Cozinhamos juntos, rimos até não aguentar mais, assistimos filmes abraçados no sofá, caminhamos de mãos dadas pela trilha que levava até o lago e até deitamos na grama para olhar as estrelas. Teve aquele primeiro beijo mais intenso, mais demorado, aquele que faz a gente esquecer até que o mundo existe. E teve também aquele tipo de silêncio que não precisa ser preenchido com palavras, porque o simples fato de estar junto já dizia tudo. No último dia, enquanto tomávamos café da manhã na varanda, ele segurou minhas mãos, olhou nos meus olhos e disse: Elisa, eu sei que pode parecer rápido, talvez até meio loucura, mas eu não quero mais imaginar minha vida sem você. Eu nunca senti por ninguém o que eu tô sentindo por você. E se você sentir o mesmo, eu queria muito te fazer uma pergunta. Meu coração parou. Eu sabia exatamente o que estava prestes a acontecer. E ainda assim, parecia que não estava preparada para ouvir. Arthur, então, tirou uma caixinha do bolso. Abriu. E lá estava. Um anel. Simples, delicado, lindo. Você aceita ser minha esposa? Aceita construir uma vida comigo? Crescer comigo, sonhar comigo, dividir tudo comigo? Perguntou, segurando minha mão como se eu fosse a coisa mais preciosa do mundo. Eu senti as lágrimas escorrendo antes mesmo de conseguir abrir a boca. E no meio daquele turbilhão de emoções, de coração disparado, de sorriso e choro ao mesmo tempo, eu só consegui balançar a cabeça e dizer: sim, 1000 vezes sim. Nos abraçamos tão forte que parecia que nunca mais queríamos soltar um ao outro. E naquele instante, olhando para o horizonte, sentindo o cheiro de café misturado com o cheiro das flores do jardim, eu entendi que às vezes a vida faz coisas que a gente não entende. Que ela nos tira de um lugar, quebra nossos planos, vira tudo do avesso, só para no fim das contas nos colocar exatamente onde deveríamos estar desde sempre. Depois daquele dia, nossa vida virou um turbilhão de preparativos, de sonhos, de planos. Conheci a família dele, ele conheceu a minha. E sim, todo mundo ficou meio chocado com a rapidez das coisas. Mas ao mesmo tempo, ninguém podia negar que o que a gente tinha era real. Era forte. Era algo que nem o tempo, nem a lógica, nem o medo conseguiam explicar. E sinceramente, nem precisava. Porque no fim das contas, quando é pra ser, simplesmente é. E olhando pra trás, pra aquela garota perdida, assustada, que mal sabia como ia pagar o aluguel no fim do mês, eu só consigo sorrir, porque se alguém me dissesse que minha vida mudaria daquele jeito, eu não acreditaria. Mas mudou. E eu sou a prova viva de que, sim, o amor pode sim aparecer quando a gente menos espera. E que às vezes tudo que a gente precisa fazer é ter coragem de viver. E essa foi a minha história. Uma história que me ensinou que às vezes a vida surpreende a gente de formas que jamais imaginamos. E sabe, se você ficou até aqui, eu tenho certeza que é porque, assim como eu, você acredita que o amor verdadeiro existe sim, que o destino pode de repente cruzar caminhos, mudar vidas e transformar tudo. Agora me conta, você acredita que tudo acontece por um motivo? Que existe uma pessoa certa, no momento certo, preparada para entrar na sua vida e mudar tudo? Eu quero muito saber a sua opinião. Então comenta aqui embaixo. Eu acredito no amor verdadeiro. Se você também sente isso no seu coração, e se você ama ouvir histórias como essa, já se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa seu like e compartilha esse vídeo com alguém especial. Isso me ajuda muito a continuar trazendo mais histórias emocionantes para você. Muito, muito obrigada por ter ficado comigo até aqui, e eu te espero, claro, no próximo vídeo.